Time do povo ou time do ovo? Corinthians tem nova expulsão inusitada, mas Palmeiras não aproveita e derby acaba empatado. Reverência, reverência! Pedro faz 2 em nova lei do ex contra o Fluminense e coloca o Flamengo de novo na rota da liderança. Como explica? FIFA chama 9 profissionais de arbitragem brasileiros para a Copa, mas temos outra rodada repleta de reclamações com os juízes e com o VAR. O resumo da rodada de clássicos mais decepcionante dos últimos tempos você ouve agora. AG Placar do Brasileirão 2026. Começou! Geralda, tamo chegando junto? Esse é mais um AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nada mudou muito na parte de cima, na parte de baixo da tabela, só que poderia ter sido melhor para alguns times, poderia ter sido melhor alguns clássicos, né? Tivemos Grenal, tivemos Derby, tivemos Fla-Flu, e só no Fla-Flu tivemos coisas interessantes a se falar. Mas também tivemos mais coisas interessantes nas outras partidas que nós vamos também falar nesse programa. Então chega de enrolação, vamos ao que interessa, Jogos da Semana. Jogos da Semana. Destacamos no primeiro momento 3 partidas que chamam muito nossa atenção nessa rodada. A primeira, Mirassol 1, Bahia 2, uma virada heróica do time baiano em Mirassol, veio com muita polêmica e confusão. A principal delas foi um pedido de falta na origem do lance que acabou com o gol da virada do Bahia. O juiz não marcou e nem o VAR chamou. A revolta foi tão grande que o jogador Reinaldo chegou a pedir aos companheiros do Mirassol para deixar o campo em protesto. Isso lá com o Senegal não deu muito certo não, mas tudo bem. A confusão também tirou de jogo o treinador Rafael Guanais por reclamação. O zagueiro João Vitor, no fim do jogo, acusou ao vivo o juiz de falar para o Mirassol, entre aspas, e chorar no vestiário. Rapaz, o juiz afirmou na súmula não ter dito isso. Súmula essa preenchida depois que o juizão ficou mais de meia hora depois do fim do jogo, sem conseguir sair de campo, precisando a polícia ir lá resgatar o coitado. Que situação, hein? Temos o Fla-Flu, o Fluminense 1, Flamengo 2. O Flamengo volta a figurar na turma que briga pela liderança. Num confronto direto e um clássico contra o Fluminense, a freguesia segue 2-1 para o Mengão. Jogo esse que era para ter sido no sábado, mas foi adiado em um dia por pedido do Flamengo, né? Que o Flamengo jogou pela Libertadores no meio de semana. E gerou polêmica com o Palmeiras, né? Já que o Flu levou a história numa boa. Tão numa boa que o Flamengo venceu sem nenhuma dificuldade. E com o show de Pedro, que marcou os 2 gols do Mengão, sendo o primeiro deles um golaço, chutaço do meio da rua. Com esses 2 gols, o Pedro agora é o maior artilheiro do Flamengo no século XXI, com 162 gols. É uma pena que não dá mais tempo para ir para a Copa do Mundo, né? E para fechar esse bloco, Corinthians 0, Palmeiras 0, um 0x0 sim, mas um 0x0 bem agitado no derby. Se não teve gol, de resto teve tudo. 2 expulsões do Timão, André e Mateuzinho, sendo que o André por um gesto obsceno. Isso mesmo, o Alan já tinha sido expulso pelo mesmo motivo e pegando nas mesmas partes contra o Flamengo. E agora a segunda vez que um jogador do Corinthians é expulso por, digamos, ter uma posse de bola diferenciada, se é que você me entende. Deve ter alguma coisa no amaciante que lava a roupa dos jogadores lá para eles ficarem coçando tanto esse negócio. Ainda teve drone provocando Palmeiras, muita confusão no intervalo e no fim do jogo, e especialmente confusão depois do jogo. A diretoria do Corinthians acusa seguranças alviverdes de agredir 2 jogadores do Timão, o Breno Bidon e o Gabriel Paulista. Já a do Palmeiras acusa a agressão de um dirigente do clube da casa ao jogador Luigi, que prestou boletim de ocorrência logo depois do jogo, inclusive. E pior de tudo isso, né? Um vídeo circulou após a partida com registro de insultos racistas ao goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, que inclusive era jogador do Corinthians antigamente. A atitude essa, o insulto racista, veementemente condenado por ambas as diretorias. Pelo menos isso, né? Mas não pode ficar só nisso. De novo, a gente tem que falar desse tipo de coisa aqui no programa. Já perdemos a conta e vamos falar sempre que acontecer, porque isso é um absurdo. Giro da rodada. Giro da rodada, como foram as outras partidas dessa rodada? Vamos lá. Botafogo 2, Curitiba 2, um jogão. Coxa abriu o placar, Fogão vira o jogo, mas o Curitiba empata logo em seguida. Pelo menos 2 alvinegros saíram felizes do Newton Santos. Teve pedido de casamento nas arquibancadas e, obviamente,
a moça aceitou, né? Porque senão ia ser nenhum torcedor feliz saindo do Newton Santos. Remo 1, Vasco também 1. Vasco vencia o time paraense até o finalzinho do jogo. O Rojas perdeu uma grande chance de ampliar o marcador e, na sequência, o Remo acabou chegando no empate. Atlético Paranaense 2, Chapecoense 0. O Furacão vence, encosta no grupo dos primeiros colocados e afunda ainda mais a Chape no Z4. Internacional 0, Grêmio 0. Um clássico como o Grenal num sábado à noite nunca é uma coisa boa. E isso acabou se concretizando num jogo totalmente sem graça. Talvez um dos piores Grenais da história. Jogo de doer o olho mesmo. Cruzeiro 2, Bragantino 1. O goleiro Matheus Cunha do Cruzeiro seria o vilão do jogo, já que foi muito mal no gol que o Bragantino fez. E foi vaiado pela torcida, inclusive. Porém, o cabuloso virou o jogo e os jogadores, na hora da virada, foram todos abraçar o goleirão para dar aquela força para ele. Vitória 2, São Paulo 0. O clube baiano segue surpreendendo, dessa vez vencendo São Paulo em casa, com direito a um papo de Undaiá do Baralhas para o gol do Ramon. Santos 1, Atlético Mineiro 0. Num duelo à parte entre Neymar e Hulk, o Ney venceu. O gol não foi dele não, foi do Moisés, mas o Santos venceu. No fim do jogo, perguntaram ao Hulk se o Neymar merecia ir para a Copa. E o Hulk foi até educado, porque ele perdeu o jogo e recebeu uma pergunta dessa antes de sair do gramado, foi educado e falou que a preocupação dele era apenas com o Galo. Já o Neymar fez uma partida ok, mas atuou mesmo com firmeza na reclamação para cima do juiz no gol anulado para o Santos no primeiro tempo. Isso aí ele atuou muito bem. Termômetro. No termômetro, como é que estamos aí no Campeonato Brasileiro, a situação dessa rodada? O craque da rodada foram dois, no caso. Samuel Lino do Flamengo e Lucas Arcanjo do Vitória, isso pelo SofaScore. O bagre foi o André do Corinthians, por levar o termo posse de bola a sério demais. E o golaço, o Pedro, primeiro gol do Flamengo contra o Fluminense. O nosso Power Ranking, quem está subindo nas preferências? Flamengo, Vitória e Cruzeiro. E quem está descendo no nosso Power Ranking? Chapecoense, Botafogo e São Paulo. A nossa tabela resumida é a seguinte: o líder continua sendo o Palmeiras, o G4 nós temos Flamengo, São Paulo e Fluminense, Flamengo com um jogo a menos. Na pré-Libertadores, o Bahia também com um jogo a menos. Quem estaria indo para a Sul-Americana nesse momento? Atlético Paranaense, Coritiba, Atlético Mineiro, Bragantino, Vitória e Botafogo. Quem não está indo nem para lá e nem para cá seriam Grêmio, Vasco, Internacional, Santos e Corinthians. E no Z4, quem ocupa nesse momento é o Cruzeiro, o Remo, a Chapecoense e o Mirassol. Voz da rodada. E o momento voz da rodada da semana, logicamente, não poderia deixar de ser o gol de menino Pedro contra o Fluminense, seu ex-clube, né? Mais uma vez, Pedro que fez 2 gols. Talvez não dê mais tempo dele ir para a Copa do Mundo, mas seria muito legal ver o Pedro novamente na Copa, já que ele foi em 2022 e protagonizou ali com o Fred e com o Rodrigo aquela pataquada na prorrogação contra a Croácia. Seria muito bom ver ele tendo uma segunda chance, mas eu acho bem difícil. O Ancelotti já deve estar com a lista fechada há muito tempo. Mas vamos ouvir o gol do Pedro, que abriu o caminho da vitória do Flamengo, na narração do João Guilherme. Lembra do João Guilherme na Fox Sports e tal? Pois é, ele está agora na Flamengo TV e narrou assim o primeiro gol do Flamengo contra o Fluminense, o gol do Pedro. Muda um pouco essa pressão, principalmente alta que o Fluminense vinha fazendo. Falando em pressão, a Arrascaeta pressionou muito. Olha o Pedro de longe, que golaço! Para tudo, que golaço, Pedro! Épico, memorável, gol! Machucar o Fluminense, um gol de craque que pode levá-lo à Copa do Mundo, um gol de placa no Maracanã, saída errada do Fábio, Samuel Lino interceptou e o Pedro, o craque, vê na frente de todo mundo, ele girou e já sabia que o Fábio estava fora e marca um gol para nunca mais ser esquecido no Maracanã. Pedro, o melhor centroavante brasileiro, o artilheiro, o 9 bolado, o Mengão na frente no Maracanã com um golaço, arrepia Mengão, valeu Pedrão, mal
Trata eles, Flamengo! Pedro! Flamengo 1-0. Tempo extra! E é isso, gente. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Críticas, sugestões. Nosso espaço aqui está completamente disponível para você deixar seu comentário lá no nosso site, arenageral.com.br, e no canal Esquias também, que é o parceiro desse projeto. Deixe seu comentário e lá no canal Esquias, se você não for inscrito ainda, se inscreve, balaga o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa o like para o YouTube entender que esse programa pode chegar a mais geraldos como você. Também lembrando que toda terça-feira que tem rodada no fim de semana, 10 da manhã, religiosamente, o AGPB tá lá no Spotify. Então, se você dá uma passadinha no Spotify, se inscreve lá, deixa 5 estrelas, deixa um comentário e participa da enquete que sempre fazemos quando o Spotify deixa, né, do nosso programa. Beleza? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais uma rodada do AG Placar do Brasileirão. Abraços a todos. Até a próxima!